Já parou para pensar por que o Brasil parece, às vezes, vários países dentro de um só? Existem lugares que são super desenvolvidos, mas, ao mesmo tempo, outras regiões enfrentam desafios enormes. Hoje, a gente vai decodificar o mapa do Brasil para tentar encontrar nas suas linhas as raízes dessa nossa desigualdade tão marcante. Olha só para esse mapa. Ele não está mostrando só números, ele está contando uma história. Essas manchas de verde bem escuro são como ilhas de prosperidade, sabe? Enquanto as áreas mais clarinhas revelam as regiões que, de certa forma, ficaram para trás. A grande pergunta é, por que essa divisão é tão nítida assim? Para desvendar esse mistério, vamos embarcar numa verdadeira investigação geográfica. Esse aqui é o nosso roteiro. Cada ponto desses vai nos dar uma nova peça desse quebra-cabeça complexo que é o Brasil de hoje. Então, para começar, vamos direto ao ponto. O Brasil é um país de contrastes absurdos, onde a riqueza e a pobreza muitas vezes moram na mesma cidade, lado a lado. E é importante entender que isso vai muito, mas muito além de dinheiro no bolso. A gente está falando de coisas concretas, tipo anos a mais ou a menos de vida, de ter ou não acesso à água limpa. São realidades completamente diferentes que as linhas no mapa ajudam a definir. E aqui a coisa começa a ficar fascinante. Para entender esses padrões, a gente precisa das ferramentas certas. E na geografia, a principal ferramenta é a forma como a gente decide dividir, ou seja, regionalizar o mapa. Esse processo, que tem o nome técnico de regionalização, não é só um exercício acadêmico, não. É a lente que os governos usam para decidir onde vai ter investimento, onde vai construir um hospital, uma estrada. É uma ferramenta que molda a vida das pessoas diretamente. E no nosso caso, no caso do Brasil, essa disputa de lentes fica muito clara. Existem duas maneiras principais e que competem entre si de traçar essas linhas no nosso mapa. De um lado, tem a divisão oficial do IBGE, aquela que a gente aprende na escola com 5 regiões. Ela segue certinho as fronteiras dos estados, o que facilita bastante a administração, a coleta de dados. Do outro lado, a gente tem o modelo do geógrafo Pedro Geiger. Ele olhou para o mapa e ignorou as fronteiras políticas. O foco dele foi em como a economia e a história realmente conectaram as diferentes áreas do país. Ok, então temos 2 mapas diferentes. Mas qual deles explica melhor aquela desigualdade toda que a gente viu no comecinho? É o que vamos ver agora. E é aqui que a mágica acontece. Quando a gente coloca o modelo do Geiger por cima do mapa da riqueza, a imagem fica, nossa, cristalina. O tal complexo Centro-Sul bate quase que perfeitamente com as áreas mais ricas. É uma coisa que a divisão oficial, em 5 regiões, não consegue mostrar com essa clareza toda. E olha, não é só sobre renda. O acesso a serviços básicos, como uma rede de esgoto, por exemplo, conta exatamente a mesma história. O Sudeste, que é o coração do Centro-Sul, tem acesso quase total. Enquanto isso, no Norte, menos da metade da população tem esse serviço. A divisão é drástica. Isso tudo nos leva à pergunta de R$1 milhão, né? Por quê? Por que essas regiões tomaram rumos tão, mas tão diferentes ao longo da história? A resposta está na nossa formação histórica. Por décadas, a maior parte dos investimentos, tanto do governo quanto de empresas, se concentrou na região Centro-Sul. Isso foi muito impulsionado por ciclos econômicos, como o do café, que gerou muita riqueza ali. Isso criou um efeito de bola de neve. Mais desenvolvimento atraiu mais indústrias, que atraiu mais pessoas em grandes movimentos de imigração e, claro, concentrou mais riqueza, deixando outras regiões em desvantagem nesse processo. E isso tudo nos traz de volta ao nosso ponto de partida. O poder imenso que essas linhas, muitas vezes invisíveis, têm sobre a nossa realidade. A forma como um país é dividido não é só um detalhe geográfico. É isso que define quem recebe recursos, quais problemas são vistos como prioridade. E, no fim das contas, é isso que acaba moldando o destino de milhões e milhões de pessoas. Se essa nossa análise fez o mapa do Brasil ganhar um novo sentido, que tal ajudar a gente a levar essa discussão para mais gente? Deixa um like, comenta aí embaixo o que achou, a sua opinião é super importante. E claro, não se esqueça de seguir o Geo na Lata para mais decodificações como essa. Para fechar, fica aqui uma reflexão. O Brasil não para, ele está em constante mudança. Novas economias estão surgindo, as populações se deslocam, fica a pergunta no ar. Será que as linhas que a gente usa para entender o Brasil hoje ainda vão fazer algum sentido amanhã?